jogos que fecharam a noite de quarta-feira na Copa do Brasil não trouxeram grandes surpresas. No Maracanã, o Fluminense empatou no último minuto depois de finalizar mais de 20 vezes. Foram 45 finalizações do Fluminense nos dois últimos jogos. Sábado, quando perdeu por 1-0 para o Botafogo, e diante do Cruzeiro, que o derrotava pelo mesmo placar, até que o time tricolor empatou no último lance do jogo em 1-1. O Fluminense cria muito, o Fluminense tem posse de bola, mas esbarra nas limitações dos seus próprios atletas no momento da definição dos lances. Perdesse mais uma vez, certamente, aqueles que ficam incomodados com a tentativa do técnico Fernando Diniz de fazer com que o seu time tenha a bola, não tenha raiva da bola, troque passes e crie situações de gol, e elas são criadas em um volume muito grande, tem sido assim nos últimos jogos. Aqueles que acham isso um absurdo, por mais incrível que possa parecer, porque é um time que tenta jogar futebol, embora tenha claras limitações técnicas, iriam se esbaldar. Quando, na verdade, o grande vilão está do outro lado, estava do outro lado. Mano Menezes com seu Cruzeiro, um time de ótimos jogadores, um dos mais caros elencos do país, e que deu um só chute no gol, não é no alvo, não, no total, um único chute no gol, aos 13 minutos do segundo tempo, ou seja, quase uma hora de futebol foi necessário para que o Cruzeiro chutasse no gol e fez 1-0 com Pedro Rocha. E mais nada, não finalizou mais. Impressionante, é muito pouco. Tudo bem que se você pensar no resultado, na chance de classificação, ela é muito mais hoje para o Cruzeiro, atuando a partida de volta em Belo Horizonte, do que para o Fluminense. Mas como aceitar, como tolerar, como achar normal que um elenco melhor vá ao Maracanã com um público pequeno, um gramado, um estádio que o Cruzeiro conhece, jogou lá recentemente contra o próprio Flamengo, lá, pô, é isso que a gente vê, é realmente muito melancólico, né? Muito melancólico. Está na hora do Cruzeiro praticar um futebol melhor. O time que estava sendo super elogiado pelo desempenho que teve aí na fase de grupos da Libertadores, o grupo não era dos mais difíceis, mas o time de fato foi bem, e no Campeonato Mineiro. Aí chega agora na Copa do Brasil do Brasileiro, quando o caldo engrossa um pouco mais, o que se vê é isso, a atuação muito ruim contra o Internacional, perdeu por 3-1 no fim de semana, já havia tomado de 3 do Flamengo, e agora esse jogo com o Fluminense, quando venceria, não fosse o gol do Flu no finalzinho, o que seria um resultado muito injusto, né? Diga-se de passagem. Outro vilão é o Corinthians, do Carille, né? Um futebol, sabe, de sábado contra o Grêmio já foi assim, aquele 0-0 modorrento. O time parecia que mesmo em casa, diante de sua torcida, não queria vencer. Tá bom, 0-0. Foi assim de novo contra o Flamengo. E aí o Flamengo, com jogadores melhores e diante de um adversário que não parecia muito preocupado, não tinha como objetivo o gol e, consequentemente, uma vitória diante da sua torcida para adquirir uma vantagem no mata-mata da Copa do Brasil e levá-lo ao Rio de Janeiro, o Flamengo naturalmente começou a dominar o jogo, criando algumas situações, não no volume que poderia, pela qualidade que tem dos seus atletas, né? Mas teve as melhores chances e venceu por 1-0. Venceria por mais fosse um Flamengo, um time mais organizado, com um repertório maior e que tirasse mais dos seus atletas, né? Mas é um progresso, o Flamengo progrediu e aquela ideia péssima do Abel Braga no começo da temporada, de fazer o time jogar de forma reativa, vai sendo deixada de lado. Não foi assim contra o Peñarol, não tem sido assim em vários outros jogos, não foi assim dessa vez. Foi na final do Carioca, no jogo de volta contra o Vasco, quando fez 1-0, já tinha vencido por 2-0 atuando no Newton Santos, no Engenhão. O Flamengo recuou, ficou esperando. Deu uma recuadinha também contra a Chapecoense, com o time reserva no final de semana, quando vencia por 1-0. É difícil entender por quê, mas enfim. O Flamengo tem condições de fazer um gol e continuar atacando. Essa história de voltar para atuar fechado, esperando o adversário sem velocidade, ela é válida em circunstâncias muito específicas. Nesse jogo, por exemplo, contra o Corinthians, caberia até para tentar tirar o Corinthians da zona de conforto, porque o Corinthians se sente bem assim, a bola com o adversário, ele espera, joga por um erro do rival para fazer um golzinho e se defende. Basicamente é isso que tem feito o Corinthians, a grosso modo. Então faria até sentido se fosse jogar dessa maneira, mas não foi. Acho louvável. O Flamengo tentou jogar, foi em busca do gol, criou algumas boas situações, depois de um primeiro tempo muito fraco, e ainda assim teve as melhores chances, né? 2 no primeiro tempo. Uma com o Everton Ribeiro, outra no comecinho ali na cabeçada do Léo Duarte, após uma bola alçada pelo Arrascaeta, que não fez um bom jogo. E o Diego entrou muito bem o Diego entrou bem no jogo, participou inclusive da jogada do gol, tinha dado um ótimo passe para o Bruno Henrique assim que ele entrou em campo. O Diego pode ser esse cara que vem do banco e ajuda o time em alguns momentos, ganhando eventualmente a posição, muitos jogos, muitas competições, jogadores que vão se revezar, vão ser poupados, todo mundo pode jogar. O importante é que
o Diego seja objetivo como foi nessas jogadas. Não retenha tanto a bola, esse é o progresso também. E o Abel parece que naturalmente foi deixando de lado, ou vai deixando de lado, essa ideia inicial que realmente não era boa. Para mim, o melhor jogo do Flamengo no ano, considerando o jogo, o resultado, o local. O Flamengo não é um time que tenha bons resultados historicamente em São Paulo, pelo menos há um bom tempo, e começa a mudar isso. Venceu o Corinthians 2 vezes seguidas em Itaquera. Ninguém havia conseguido isso na história daquele estádio. O Flamengo venceu por 3-0 do Brasileiro do ano passado e agora venceu na Copa do Brasil por 1-0. Já havia vencido também no Campeonato Brasileiro, na Ilha do Urubu, no ano anterior, venceu o Maracanã também por 1-0 no ano passado. Os últimos jogos têm resultados favoráveis para o Flamengo. O Flamengo consegue construir um cartel interessante no confronto com um dos seus grandes rivais, no caso, o Corinthians. E deu um passo importante para se classificar na Copa do Brasil. O Corinthians tem que mudar, e tem que mudar muito. Assim como o Mano Menezes e o Cruzeiro decepcionam, o Corinthians também. Jogando em casa 2 partidas, contra a Grêmio pelo Brasileiro e contra o Flamengo pela Copa do Brasil, parecia que era proibido buscar o gol, proibido buscar a vitória. Um pragmatismo, uma frieza, uma naturalidade com a qual lida ali com um jogo ruim, um 0-0 que vai ser empurrado com a barriga, que, sinceramente, isso não combina com um clube grande, jogando diante de uma torcida numerosa e com bons jogadores até que o Corinthians tem hoje no seu elenco. Não é o melhor do Brasil, mas melhorou muito em qualidade depois das várias contratações que foram feitas no começo de 2019, ok? É isso aí. Valeu, saudações.